Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade nós vamos estudar Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, do verso 69 ao verso 75. É a parte final do capítulo 26, onde encontramos a negação de Pedro. A cena da negação de Pedro, apresentada-nos a partir do verso 69. Ora, estando Pedro assentado fora no pátio, estando Pedro no palácio, assentado fora no pátio, é uma continuação do verso 58, onde é dito: Mas Pedro o seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim, ou como aquelas coisas terminariam. E Jesus, então, diante das autoridades, sendo interrogado num tribunal, depois diante dos soldados, sendo açoitado, zombado, e Pedro, então, volta-se agora a cena para Pedro, que é o desenvolvimento, como disse, do verso 58. No verso 58 apresentou que Pedro, acompanhando Jesus de longe, chega e entra no palácio do sumo sacerdote. Todos os demais discípulos fugiram com medo, abandonando, como diz o verso 56. Bem, no 58, que aponta a presença de Pedro, não desenvolve imediatamente, mas passa a desenvolver agora a partir do verso 69. E é interessante porque essa interrupção da cena com Pedro no 58 vai contribuir para mostrar que Jesus e suas profecias são verdadeiras. Jesus profetizou para Pedro que ele o negaria, como está nos versos 33 ao 35. Pedro duvidou da profecia de Jesus, assim como Jesus também profetizara no verso 31, citando as Escrituras, que o pastor seria ferido e todos os discípulos o abandonariam. Também duvidaram desta profecia de Jesus e cumpriu-se. Jesus foi preso, todos os discípulos o abandonaram. A segunda profecia sobre a negação de Pedro vai se cumprir agora a partir do verso 69. Então, tem um objetivo ao formato da construção, que é ressaltar o poder, a verdade que está nos lábios de Jesus quando ele profetiza. E, em contrapartida, mostra também como que os incrédulos, as pessoas, não creem nas profecias de Jesus, incluindo até mesmo os discípulos. A diferença é que os discípulos vão se arrepender dessa descrença e os outros não se arrependerão. A cena entre o verso 58 e o verso 69, que vai desenvolver a presença de Pedro no palácio do sumo sacerdote, também corrobora para mostrar a palavra profética de Jesus. O verso anterior ao 69, onde vai começar o desenvolvimento da cena da negação de Pedro, cumprindo a profecia de Jesus, o verso 68, 67, 68, os soldados zombam de Jesus justamente nessa característica, nesse ato da profecia, pois eles, dando murros e esbofeteando, dizendo, verso 68, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ou seja, Cristo é zombado pela sua condição de profeta. Batem nele e pedem que ele profetize, que ele então diga quem foi que bateu. Uma zombaria à sua condição de profeta. Essa zombaria já aconteceu também anteriormente, nos versos anteriores, ao 67 e ao 68, com as próprias autoridades, em que Jesus, no verso 63, faz então uma terceira profecia. Lembrando, ele fez a primeira profecia dizendo que todos os discípulos iriam abandonar, ele seria ferido e os discípulos abandonariam.
fez a segunda profecia dizendo que Pedro o negaria 3 vezes antes de cantar o galo. E agora no verso 63 é feita uma terceira profecia, em que ele diz: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Bem, aí Jesus responde com a terceira profecia. Tu disseste, entretanto eu vos declaro, que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, então, rasga as suas vestes, dizendo, blasfemou, que necessidade temos de testemunhas, e zomba da profecia que ele fez. Então, 3 profecias são feitas. A primeira se cumpre, os discípulos fogem. A segunda da negação de Pedro vai ser mostrada agora, a partir do verso 69, que vai se cumprir também. E a terceira fica no ar. Esta ainda não se cumpriu. Mas o evangelista procura mostrar que, se nas 2 primeiras houve a concretização da profecia, foi realizada, Jesus então tem poder profético. A terceira se realizará então. Ou seja, o cumprimento das 2 primeiras ajuda a construir, aumentar, fortalecer a fé na crença da terceira, que é de uma amplitude mais elevada. Então, a construção do texto procura enfatizar não apenas a possibilidade do discípulo de negar, de trair o mestre, mas também aponta a potencialidade de Jesus como profeta e avisa a igreja, alerta aos leitores do Evangelho de Mateus, que assim como as 2 primeiras se concretizaram, a terceira também há de cumprir. Assim, desenvolve-se a cena não apenas para mostrar o lado profético de Jesus, mas para mostrar também a condição do discípulo. Aí vemos a parte B do verso 69. Aproximando-se uma criada, lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Enquanto Jesus está diante das autoridades, Pedro está diante dos criados. E assim como Jesus enfrenta dificuldades diante das autoridades, Pedro também enfrenta dificuldade diante dos servos, dos criados. Então ela, primeira criada, questiona, tu estavas com Jesus, o Galileu. Enfatiza o seu caráter de marginalização, uma vez que a Galileia é a periferia, está longe do centro, que é Jerusalém e a Judéia. Galileu seria então uma forma depreciativa, embora sendo ela uma criada, uma escrava, mas como escrava do sumo sacerdote, provavelmente se vê numa condição melhor do que um Galileu, mesmo sendo livre. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Ou seja, nega que aquilo que ela está falando sobre o acompanhamento dele pertencendo ao grupo de Jesus é falso, ele não sabe do que se trata. Embora o Evangelho já nos mostrou que desde o capítulo 4, verso 18 em diante, Pedro aceita o convite de Jesus e começa a segui-lo desde a Galileia, à beira do mar da Galileia. Verso 71. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. A precisão sobre Jesus vai aumentando. Galileu envolve a região da Galileia, periferia em relação à Judéia. Agora, a condição mais precisa, Nazaré, vila mais insignificante ainda, se a Galileia é marginal em relação à Judéia, Nazaré é marginal, né? É uma condição marginal em relação à Galileia. Então, a depreciação vai só aumentando. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Bem, assim como a precisão da marginalização de Jesus vai aumentando na boca dos servos,
também a reação de Pedro na negação também vai se intensificando. No primeiro momento, ele diz não saber do que ela falava. Agora, já descreve Jesus como um anônimo, um homem, não mais Jesus, mas um homem. E, com juramentos, nega. Exatamente o contrário do que Jesus ensinou no capítulo 5, registrado no próprio Evangelho de Mateus, sobre juramentos, sobre não jurar, seja sim ou não a sua palavra. Pedro, no seu processo de negação, de afastamento de Jesus, acaba também desobedecendo as suas palavras e transgredindo os seus ensinamentos. Verso 73, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Toda a argumentação dos servos, criada e agora os demais servos, sempre tem uma conotação de humilhação. Galileia, marginalizada em relação à Judéia, Nazaré, marginalizada na própria Galileia, como periferia, e agora o modo de falar, né? Como na nossa cultura alguém poderia zombar de um brasileiro que fala como caipira, por exemplo, né? É uma forma de humilhar e aumentar a distância, marginalizando cada vez mais, por meio do sotaque, da forma de falar rude, bronca, mais rudimentar. Então, no terceiro momento, o reconhecimento se dá pelo sotaque, pela forma diferente de falar, como se fala no centro, né, na Judéia, em Jerusalém. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Bem, como o processo de negação vai aumentando, vai se intensificando na vida de Pedro, primeiro não sei o que dizes, depois não conheço tal homem, com juramentos, negando, e agora, além dos juramentos, ele começa a praguejar, a amaldiçoar, né, o próprio Jesus. Então vê o caminho: não entendo o que você diz, não conheço esse homem e juro por Deus, e depois juro por Deus e esse homem é amaldiçoado. E imediatamente cantou o galo. O cantar do galo indica o romper da aurora, o amanhecer, que vai ser indicado logo no verso 1 do capítulo 27, que se segue. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Então, o romper do dia é marcado pelo cantar do galo. O galo canta, amanhece o dia, finaliza o processo de tentação e, diante desse processo de tentação, revela-se a queda do discípulo. Cantou o galo, verso 75. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que havia dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus disse no verso 34. Observe, como eu já disse, que um dos objetivos argumentativos do trecho é salientar o poder profético de Jesus. Pedro se lembra das palavras de Jesus quando o seu pecado, a sua traição, se torna evidente por um gatilho que o faz lembrar. Esse modo de reagir, de lembrar das palavras de Jesus após pecar, é um modelo para todo o discípulo. Ou seja, todo o discípulo, quando peca ou após pecar, deve ser lembrado por um cantar de galo, ou seja, um galo na sua consciência, né? O galo que canta, que me faz lembrar das palavras de Jesus, pode representar na vida do discípulo hoje o Espírito Santo que faz lembrar, ou a consciência que faz lembrar as palavras de Jesus ditas e ouvidas
e agora em evidência após o pecado. Então, o modo das coisas acontecerem com Pedro é uma referência para o modo de acontecer com todos os discípulos. Que cada um de nós, como discípulos, tenhamos um cantar do galo, que nos possa lembrar das palavras de Jesus após negá-lo, após traí-lo, após transgredir, pecar, fazer o que desagrada ao Senhor. Que tenhamos esse cantar do galo, que nos traga de volta ao amor de Jesus, que nos traga de volta aos caminhos de Jesus. Então o galo cante, tu me negarás 3 vezes, e saindo dali chorou amargamente. O procedimento ou o processo em que Pedro passa é um processo de todo discípulo. A negação, primeiro a negação da profecia, depois a negação do Senhor Jesus, a voz do galo, né, que pode representar o espírito ou a consciência, que nos faz lembrar das palavras de Jesus, e o resultado que é esperado, a próxima atitude que é esperado, que é o arrependimento, o choro da tristeza, o choro amargo da tristeza de quem reconhece o erro, de quem aceita, enxerga, entende o erro que acabou de cometer. O grande ensinamento que também fica é a relação entre o traidor e o traído. Jesus foi traído, Pedro, o traidor. Como fica a relação entre traído e traidor? Do traidor se espera o arrependimento, o choro amargo, a tristeza, a recondução, o reconhecimento do erro. Do traído se espera o perdão, o amor que se revela no perdão concedido. Assim, a imagem que se constrói da relação entre Jesus e Pedro, o traído e o traidor, é uma imagem de arrependimento e perdão. E essa é a imagem que deve ficar na vida, no coração de cada discípulo. Como traidor, precisamos pedir perdão. E como traído, precisamos perdoar. Esse é o ensino, ou um dos ensinos que vem à tona nesta passagem sobre a negação de Pedro. Que o Senhor nos abençoe. Um abraço.